Olá, meus amados, olá, minhas amigas e irmãs, que Deus abençoe sua vida, você que está ligadona na Rádio Encontro com Deus, você que está ligado, você que chegou agora do trabalho, você que é agricultor, você que mora na cidade, trabalha no campo, outros trabalham em alguma empresa que só termina o trabalho às vezes 6, 18 horas. Então, se você tiver seu trabalho, mande lá seu recado. Que Deus abençoe. Paz seja convosco. Começa nesse momento a palavra do Senhor e o tema é reencarnação. É isso aí, né, irmão Nathaniel? Amém, de fato, pastor Medeiros também saúda a todos, a paz seja convosco, aleluia, e também em nome de Jesus que damos início a esta abençoada programação, tudo para a honra e glória do nosso Deus, vamos sempre aprendendo, buscando nosso Pai Celestial. É isso aí. Então, irmão Nathaniel, vamos ler, né? O tema hoje é muito importante. E eu gostaria que o irmão fizesse essa leitura, com o imperador Nathaniel, em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 9. Amém, graças a Deus, de fato, vamos que vamos aprendendo da palavra do nosso Deus. Diz o seguinte: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado em quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvir isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tiveste, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Glórias a Deus, aleluia. É isso aí, irmão Nathaniel. Muito bem. A leitura, muitos podem usar esse texto aqui para outras causas também, né? Outras coisas. Mas mostra bem claro, né, que Jesus teve ali um contato, né, direto com o Pai. E ele mostrou aos seus discípulos, né, onde seria implantado o seu reino. E é necessário que nós temos sempre essa ideia em nossa mente, de acordo com a Escritura Sagrada. Jesus, como tinha uns amigos mais próximos, tinha os seus discípulos ali que era mais chegado, que ele sempre compartilhava seus segredos com ele ali, para ensinar, né, que como se eles fossem a base, né, do evangelho ali com eles, que eles dariam o prosseguimento da palavra. Irmão Nathaniel, você tem alguma pergunta hoje? Amém, então vamos que vamos aqui aprender. Então é de suma importância nós entender o que é reencarnação. Então a pessoa fala-se de doutrina da reencarnação e o que é reencarnação. Isso é uma pergunta, irmão Nathaniel. Amém, de fato, pastor Medeiros. Amém, então vamos que vamos. Então vamos, pastor Medeiros, e o que é reencarnação? Vamos aprender aqui. Irmão Nathaniel, é algo que nós deveremos ter consciência, né, disso, porque a reencarnação está em quase todas as religiões.
de uma forma direta ou indireta. Então nós temos que entender assim, o que é reencarnação? Foi uma pergunta que você fez. Agora, irmão Nathaniel, vamos ver no dicionário o que é que o dicionário fala, o que é reencarnação. Você pode ler para mim? Amém, com certeza. Diz o seguinte: segundo os dicionários, reencarnação é o ato ou efeito de ré mais encarnar, ou seja, tornar a encarnar, reassumir a alma a forma material em vidas sucessivas e diversas. Mas deixou aqui um vago, né, irmão Nathaniel? Foi assim uma resposta do dicionário, não tão, né, direto, como diz aqui, é um ato de reencarnar, de recomeçar, né? A pessoa diz, os espíritos, as pessoas que crêem na reencarnação, que a pessoa, quando sai do corpo, ela segue vagando, né, ou vagando aí pelo mundo, procurando, né, um corpo para renascer de novo. Será isso verdade, irmão Nathaniel? Então, nós observamos pelas escrituras, as escrituras provam a ressurreição. Quando a pessoa morre, a pessoa fica inconsciente até a ressurreição, ou seja, a pessoa não reencarna em ninguém e nem em alguma coisa. Não tem como, né, reencarnar. Em que ele vai reencarnar, né? Em que ele vai entrar? Porque se a pessoa morre, ele morre, tá morto, né? Não tem consciência, não tem entendimento, acabou-se ali para ele. Então Deus não ia fazer algo dessa forma para o ser humano, morrer ali o corpo e sair um espírito em forma de um corpo, por não ter cumprido ainda a sua missão, procura e fica vagando, não é? Ou fica sofrendo, ou vai para o inferno, ou vai para o céu, como eles querem que ir. Mas ele disse que a reencarnação crê que a pessoa nasce em outro corpo. Cada pessoa que nasce pode vir com a personalidade, com a alma daquela pessoa que morreu, né? De alguém que morreu, um parente mais próximo, uma pessoa mais que veio reencarnar. Outros acreditam que a pessoa pode até reencarnar no cachorro, outra pessoa pode reencarnar em qualquer animal, mas outros creem que cada pessoa que vai nascendo é a pessoa que não cumpriu sua missão ainda. Isso é o que eles pensam. Será que é isso mesmo? Vamos ver mais ainda, irmão Antônio. Você tem mais pergunta? Amém, com certeza. Vamos aqui aprendendo da palavra, que esse é o objetivo. Muito importante. Pastor Medeiros, qual a origem da crença na reencarnação? Qual é a origem, né? Então vamos ver, segundo o outro dicionário, o que é que eles falam, né? Segundo a história, né? Que eles dizem o que é a reencarnação e como foi implantado, de que forma, por quê. Vamos ver qual foi a origem dessa crença, irmão Nathaniel. Amém. Então, nós temos aqui o seguinte: a reencarnação foi emprestada das religiões orientais, principalmente a hinduísta, religião antiquíssima. Surgiu aproximadamente no ano 1500 a.C., composta por uma profusão enorme de deuses, mitos, lendas e singularidades doutrinárias. Foi muito difundida pelos filósofos gregos. Olha aí, está começando a surgir histórias de onde surgiu, né, irmão Nathaniel? Aí vem as histórias mostrando, né, que já vem de longo tempo, mas foi difundido, foi divulgado assim, por várias crenças religiosas, começando ali pelos gregos também. E os filósofos, olha onde é que está, né? Por isso que a filosofia é algo muito assim, eles quando vão a fundo, eles não acreditam em Deus. Tem muitos filósofos que não acreditam em Deus, porque a filosofia é algo que eles
eu não sei de onde que eles tiram tanto pensamento, né? Pensamentos que não é de acordo com os pensamentos e nem da vontade do Senhor Deus. Então, meus queridos, mostra que a reencarnação vem desde 1500 a.C. Ela foi através de vários mitos, veja bem claro, né, que é mitos, histórias, né, criada pelos homens, e as pessoas foram acreditando nessa crença, e são muitos os seguidores hoje dessa crença. Continua ainda, veja de onde é, antiguíssima, desde 1500 a.C. E as pessoas, muita gente, não é pouca, em todo o mundo, que segue essa crença. Irmão Nathaniel, você tem mais pergunta? Amém, excelente resposta, pastor Medeiros. Então vamos aqui, amém, graças a Deus. Uma pergunta muito importante para o aprendizado é sobre quem ensina a existência da reencarnação, pastor Medeiros. Eita, irmão, pergunta, quem ensina? Quem ensina? Amém. Quem ensina a existência da reencarnação? Vamos ver se tem algum livro histórico, irmão Nathaniel. Você pode me dizer aí? Amém. Então nós temos aqui o comentário. A existência da reencarnação é ensinada pelos espíritas e algumas seitas religiosas. Creio que as pessoas, quando morrem, seus espíritos vão para um outro mundo, talvez o céu, até que voltem a reencarnar em outros corpos. A alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea pode acabar de depurar-se sofrendo a prova de uma nova existência reencarnada em sucessivas vidas. Mas cada pensamento, né, irmão Nathaniel, é um pensamento que vai ao desencontro da Escritura Sagrada, porque a Escritura ensina a forma certa de nós seguir. Mas muitos, às vezes, até usam a Escritura para se apoiar no ensinamento que eles crêem. Mas a Escritura, nenhum dos apóstolos, nem os discípulos do Senhor Jesus e nem os profetas acreditavam em reencarnação. Isso é crença de povos pagãos, né? Povos pagãos. Então nós temos que entender que Jesus não ensinava isso, nem os discípulos ensinavam isso. Então nós temos que entender que a palavra de Deus ensina o certo para nós. Por quê? É uma ideia muito vaga, né, irmão Nathaniel? Uma ideia que os homens criaram, porque são povo que não seguia a Deus, né? Porque nunca seguiram a Deus, nunca seguiram os seus mandamentos, porque as pessoas os homens que seguiram os mandamentos de Deus, que foram ensinados por meio de Moisés, os que foram obedientes, não tinham essa crença. Essa ideia surgiu de povos pagãos, que não tinha, né, começando ali pela Babilônia, o Egito, aí a Grécia, e foi difundindo entre esse povo, e até chegar no Brasil e espalhou pelo mundo todo hoje. Cada crença cada povo que foram nascendo de outras origens, outras nações, muitos povos vinham com essa doutrina, com esse ensinamento. E hoje muitas religiões creem assim, mas a Bíblia não ensina assim. Você tem pergunta, irmão, sobre a Bíblia? O que é que a Bíblia ensina para nós? Amém. Então vamos aqui, pastor Meireu, com a próxima pergunta. A Bíblia ensina alguma passagem de um espírito que tenha reencarnado? Tem alguma passagem, pelo menos? Olha aí, irmão Nathaniel, eu creio que não, irmão Nathaniel. Você já encontrou? Então, o pessoal diz que tem. Mas vamos ver pela Escritura Sagrada se tem, irmão Nathaniel. Com certeza. Mateus 17, 1-9, onde nós lemos. Ali era um espírito de reencarnação, irmão Nathaniel? Aquela Amém. visão? Ali fala de Moisés e Elias. Então, se eles morreram, quem era aqueles mesmo? Então, ali era uma visão do futuro. Deus mostrou ali para os discípulos do Senhor Jesus uma visão futura, não é? Como se eles estivessem vivendo no futuro, não que Moisés viesse dos mortos, que Moisés, Elias e quem era outro? Amém.
Moisés e Elias. Amém. Era só os dois, né? Somente os dois. Então Moisés e esses Elias. dois estavam lá. Muitos pegam esse texto bíblico para defender a doutrina da reencarnação. Mas só que ali, Moisés e Elias, ali foi uma visão. Uma visão mostrando no futuro, que até Pedro disse: Senhor, bom é estar aqui e construir uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É bom estar aqui, quer dizer, que no futuro é bom nós estar aqui, né? Para que nós possamos construir uma tenda para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então, meus queridos, é algo que nós devemos entender. E Jesus não disse nada daquilo ali, disse que eles não deveriam construir nada, né? E hoje tem religião, irmão Nathaniel, que construiu essas duas coisas, né? Essas duas capelas, né? Para Elias e Moisés, quando chegasse, que ele estava esperando que eles voltassem em 1900, né? Em 1915, por aí, que ele voltasse e eles assumissem a tenda deles. Está lá construída até hoje. É uma coisa, né, que as pessoas fazem, é uma mentira tão grande, né? Como a interpretação do homem é errônea, né? Então, Pedro foi o primeiro a dizer: Senhor, bom está aqui. Mas Jesus não mandou ele construir nada, não disse nada para eles. Disse que não divulgasse aquilo aí para ninguém até que realmente se cumprisse. E eles realmente foi uma coisa muito séria. Então vamos lá, irmão Nathaniel, 2ª carta de Pedro 1, 20 e 21, o que diz aí? Amém. Diz o seguinte: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Amém. Quer dizer que é bem claro que nenhuma profecia bíblica foi escrita por vontade humana. Então a Escritura Amém. Sagrada não foi escrita por vontade de Moisés, não foi escrita por vontade de Elias, não foi escrita por vontade de Eliseu, não foi escrita por vontade de Mateus, ou Lucas, ou João. Tudo foi escrito da vontade do Senhor. Jeremias não escreveu segundo a vontade dele em Isaías. Tudo era Deus falando. Quando ele diz: filho do homem, faça isso, filho do homem, escreve isso. Então era Deus que falava para que eles escrevessem, por meio dos anjos, por meio de profecia, por meio de visão. Então é como disse, que nenhum escreveu por vontade própria. E nenhum saiu dizendo que existia reencarnação. E Deus também não falou para eles. Gálatas capítulo 1, 8 e 9. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos para as Escrituras, aprendendo sempre da palavra. Aleluia, glória ao Senhor nosso Deus. Amém. Diz: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Eita, irmão Nathaniel, pegaram pesado aí, né? O apóstolo Realmente, Paulo pegou então, pesado. Que disse: se alguém anunciar outro evangelho, além do que nós estamos ensinando aqui, ainda que seja um anjo, seja amaldiçoado, né? Então, irmãos, essas pessoas que estão ensinando, pegando a Bíblia e interpretando errado, essas pessoas estão amaldiçoadas. É por isso que muitos não aceitam ouvir essa doutrina bíblica. Muitos não aceitam, muitos não querem, muitos até se animam, se alegram, mas depois vem alguém e diz: não, isso aí é uma doutrina, isso é doutrina falsa, e eles passam a acreditar na que eles vivem, na falsa, e deixam de crer na verdade. Falsa é aquilo que a pessoa distorce a Escritura, criando outro caminho, né? Só existe dois caminhos, mas eles criam o terceiro caminho, que é a desculpa, né? Eles criam um caminho que não existe, um caminho que vai levar o caminho largo e vai cair na mesma situação da perdição. Então, outro versículo bíblico, irmão Nathaniel, 1 Timóteo 1,4.
Amém, graças a Deus. Vamos que vamos pegando na palavra do Senhor nosso Deus para aprender sempre. Diz aqui o seguinte: e que pare de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdia em lugar de pregarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. Apóstolo Paulo já conhecia muito bem, né, os filósofos gregos. Ele era um homem muito estudioso. Naquela época dele já existiam essas pessoas, porque 1500 a.C. Então Paulo já sabia que existiam essas pessoas, essas crenças, e ele disse ali para os seus seguidores, para as pessoas que ouviam a sua palavra: pare de estar dando ouvido a mito, né? Pare de estar dando ouvido a mito. Por quê? Pregue a verdade. Porque assim, a pessoa, irmãos, fica dando ouvido a mito hoje. Continua ainda as pessoas dando ouvido a mito. Vai, começa a examinar, pesquisar e sabe que é verdade mesmo. Sabe que ele está falando certo mesmo. Irmãos, pelo amor de Deus, se a pessoa não crê no que está escrito na Bíblia Sagrada e crê em história criada por homens, aí é falta de entendimento mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: pare de estar dando ouvido a mitos. Eu digo também para você nessa tarde: pare de estar dando ouvido a mitos, histórias infundadas, história que não tem base bíblica, tá? Vamos ver também Tito 3:9. Amém, diz: evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Outra repreensão, né? Ele falou por meio de Tito, aí falou para Timóteo ali, pelo nosso amado Timóteo, falou também por Tito: pare de estar, né, discutindo, né, sobre a lei, genealogia, que só causa discussão, só causa perturbação à mente dos ouvintes. Então temos que ter muito cuidado dessas coisas, porque não adianta. Se a pessoa não crê no que estamos pregando, no que estamos falando, não adianta estar discutindo com pessoas que não querem aprender. Pessoas que não querem aprender porque eles acham que já sabe, que já aprendeu, que não precisa mais de nada. Então as pessoas que têm sede de justiça, as pessoas que têm sede de salvação, eles estão sempre examinando a Escritura Sagrada. Estão sempre buscando, sempre procurando o aperfeiçoamento. E o que traz o aperfeiçoamento é a Escritura Sagrada, mas sendo ensinada da forma certa. Irmão Nathaniel, tem mais perguntas? Porque eu espero que essas perguntas tenham preenchido, né? Tenha completado as perguntas que o irmão Nathaniel fez. E eu espero também que vocês tenham chegado ao entendimento da forma que eu estou explicando aqui através da Escritura Sagrada e através das histórias e através do dicionário. Então, se você quer mais uma explicação de onde surgiu a reencarnação, de onde surgiu isso, é só examinar, né? Mas tenha cuidado para você não cair nas lábias das pessoas que crê dessa forma. Se você for para examinar, para aprender, tudo bem, mas se você for examinar para se confundir, nem examine não, tá? Porque se você for fraco para isso, você vai acabar descrendo da Escritura Sagrada. Vamos ver também a palavra do Senhor, nosso Deus. Outra pergunta, irmão Nathaniel. Amém. Temos a próxima pergunta. Como Deus considera os atos daqueles que buscam falar com o espírito de quem já faleceu, pastor Medeiros? Eita, existe, irmão Nathaniel, essas pessoas? Amém. E pior que existe pessoas que vão procurar os mortos. Então, se nem os vivos resolvem, imagine quem morreu. Realmente, rapaz, é coisa séria. Nem os vivos resolve todas as coisas, né? Então, principalmente quem já morreu. Realmente é um negócio sério. Então vamos ver Levítico capítulo 19, 31. Amém, graças a Deus, conforme está na lei do nosso Deus, o que Ele quer, o que Ele deseja para nós. Vamos para as Escrituras são nosso guia. Amém, graças a Deus, diz o seguinte:
Aleluia. Vou ler aqui da versão, graças a Deus, somente um. Pronto, isso mesmo, aleluia. Olha aqui na versão BS, Bíblia Sagrada. Não vos virarei para os adivinhadores e encantadores, não os busquei, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 20, versículo 6 e o 27. Amém, graças a Deus. Vamos aqui avançando um pouquinho. Louvado seja o nosso Deus. Então diz o seguinte: eu mesmo ficarei contra ele e contra sua família, eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos que seguirem seu exemplo. Agora o 26. Amém. 27. Pronto, 27, perdão. O homem ou mulher que entre vós invocare os espíritos dos mortos, forem médio, adivinhos, ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e seu sangue cairá sobre ele. Deuteronômio 8, versículo 11 e 12. Amém, graças ao Senhor nosso Deus. Vamos aprendendo da palavra do nosso Deus. Diz aqui o seguinte, aleluia, somente um pouquinho, pronto, chegou no lugar. Contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueça do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casa confortável e habitando nelas. Você leu aí? Amém, graças a Deus. 11 e 12, Deuteronômio 8, 11 e 12. Conferir. Amém. Então, o que Deus realmente fala a respeito de quem procura agoureiro, de quem procura se comunicar com o espírito dos mortos, por meio de agoureiro, por meio de cartomante, por meio de feitiçaria, por meio de feiticeiro, por meio de quem invoca os mortos. Ele disse que seria mortos, seria condenado. Por quê? E o próprio sangue dele seria a culpa dele, sobre ele. Não tinha salvação. Então as pessoas que procuram isso aí, irmãos, não tem salvação não. Porque você vê a situação do nosso amado que era um homem escolhido por Deus como Saul. Chegou um momento que ele foi procurar, né, uma agoureira para descobrir o espírito, falar com o espírito morto. E Deus já tinha proibido há muito tempo isso. Deus já tinha proibido há muito tempo não procurar. Quem procurasse morreria. E o que foi que aconteceu com Saul? Morreu. Foi procurar, morreu, porque a desobediência dele já vinha de longe. Deus já tinha falado de várias formas. Chegou o momento que ele não tinha como mais entrar em contato com Deus. Deus não falava mais com ele. Deus já tinha o abandonado. E ele, mesmo assim, insistiu falar até através dos mortos. E foi realmente punido por isso, e ainda com punição de perder a salvação, porque ele tirou a própria vida, né? Então vamos ver também, irmão Nathaniel, tem mais outra pergunta? Amém, graças a Deus, com certeza, pastor Mereiro. Vamos para a próxima perguntinha. Amém. Quando uma pessoa morre, para onde vai seu espírito? Para onde vai, pastor Medeiros? Irmão Nathaniel, olha, para quem acredita em reencarnação, aí já cai por terra, né? Para quem acredita em reencarnação, isso já cai por terra. Não mostra que volta e lá permanece. Veja lá, irmão Nathaniel, Eclesiástico 12, 7. Amém, de suma importância, Eclesiastes 12, 7. Para onde vai o espírito? Será para onde? Amém. Graças a Deus. Diz aqui o seguinte para a nossa meditação: o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. João 3,13. Amém. Graças a Deus. Vamos
aprendendo da palavra do nosso Deus. Uma palavra muito abençoada para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Então vamos que vamos aprendendo, buscando da palavra do nosso Deus. Amém, amém, amém. Diz o seguinte: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Atos 2, 34 e 35. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para Atos, meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos que vamos, lendo a palavra. Diz aqui o seguinte, amém, amém, amém. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos como estrado para os seus pés. Então, eles não acreditavam essa de ida para o céu, né? As pessoas que creem na reencarnação acreditam nisso, que vão para o céu, passam lá um tempo e voltam, né? E outros que não cumpriram sua missão, renascem em outro corpo, renascem em outra vida para cumprir sua missão. Se a pessoa passou 20, 30, 40, 60, 80 anos na Terra ou 100 anos e não cumpriu a missão, ele vai cumprir depois? Não vai. A Escritura é bem clara. Ainda que o homem viva 1000 ou 2000 anos e ele não faz o bem, um aborto é muito mais melhor. Como fala aqui em Eclesiastes capítulo 6, que um aborto seria muito mais melhor do que essa pessoa que viveu 2000 anos e não fez o bem. Então não adianta, a reencarnação, o cara viveu 100 anos, pode nascer 10, fosse dessa forma, se ele não fizesse o bem durante que ele vive, pode nascer várias vezes, podia viver 2000 anos. Se o cara está inclinado para o mal, a Escritura é bem claro que um aborto seria muito melhor, porque em treva veio, em treva voltou. Então a pessoa que nasce e vê o sol, meu irmão, ele vai prestar conta com Deus. Veja que quando ele morre, o corpo volta à terra, o pó, e o espírito volta para Deus. E Jesus disse bem claro que ninguém subiu ao céu, a não ser o que veio de lá. Então não vão para o céu, não vai para o inferno, não vai para canto nenhum. Volta o espírito para Deus e o corpo volta para a terra, né? O corpo. Então Davi morreu e disse que ele não subiu ao céu, isso bem claro. Mas ele pediu, né, que o Senhor colocasse todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, Jesus. Então, outra pergunta, irmão Nathaniel. Tem outra pergunta? Vamos ver a última pergunta, irmão Nathaniel. Vamos lá. Aqui diz o seguinte: de onde veio o Espírito que deu vida a Adão? Eita, irmão Nathaniel, de onde veio o Espírito que deu vida a Adão? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Amém, muito interessante esse versículo, leu agora. Amém, amém. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, Deus formou o homem do pó da terra, e para ele viver, Deus soprou o fôlego de vida nele. Então, esse é o fôlego de vida que volta para Deus quando o homem morre, tá? Tem esse negócio de Deus dizer só para agora, de volta só no dia do juízo. Vamos ver capítulo 3, versículo 19. Amém, graças a Deus, muito bem explicado. Diz o seguinte: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois a terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Pronto. Deu para entender, meus irmãos? Essa é a resposta para quem crê na reencarnação. Não existe reencarnação. A Escritura não fala sobre isso. Espero que chegou ao teu entendimento. Deus abençoe sua vida. Aqui foi um estudo resumido. Que Deus abençoe grandemente. Agradeço se você tiver ficado até esse momento ouvindo a palavra do Senhor, seja pelo aplicativo ou pelo YouTube ou pelo Facebook. Deus abençoe sua vida. Até a próxima programação. Pai seja contigo, Pai seja convosco. E agora nós vamos para as respostas de suas perguntas ou que você enviou, né? Qualquer comentário ou áudio. Amém, aleluia. Muito obrigado pelos irmãos terem acompanhado essa excelente explanação. Pai seja convosco.